Algumas histórias que ouvimos quando crianças não foram feitas para nos encantar, mas para nos proteger. Chapeuzinho Vermelho sempre foi contada como um conto simples, uma menina, uma floresta e um lobo. Mas a verdade é um pouco diferente. Em uma vila pequena, cercada por uma floresta antiga e densa, vivia uma garota conhecida apenas por sua capa vermelha. Ninguém usava seu nome, talvez porque, com o tempo, ele simplesmente deixou de importar. A capa havia sido feita por sua avó, costurada à mão, em silêncio, durante várias noites. Diziam que não era apenas um presente, mas proteção. Naquela manhã, o céu estava nublado quando sua mãe lhe entregou uma cesta. Era para a avó, que vivia sozinha no meio da floresta. Antes de sair, porém, sua mãe assegurou com firmeza: "Se algo falar com você, não responda." Não era um aviso comum, e a garota percebeu isso. Mas ainda assim, entrou na floresta. O caminho era conhecido, mas naquele dia parecia diferente. As árvores eram altas demais, próximas demais, como se estivessem se fechando ao seu redor. O ar estava pesado, e então ela sentiu aquela sensação estranha de não estar sozinha. Quando finalmente viu o lobo, ele já estava parado, observando. Não avançou, não rosnou, apenas olhou. E havia algo errado. Seus olhos eram atentos demais, quase conscientes, como se não estivesse apenas vendo a garota, mas entendendo. O silêncio se estendeu por alguns segundos que pareceram longos demais. Então ele falou: "Você está longe de casa?" A voz era baixa, quase suave. E foi naquele momento que o aviso da mãe voltou à mente. Mas o problema é que o lobo não parecia uma ameaça imediata. E é assim que o perigo costuma começar. Ela não respondeu. Apenas segurou a cesta com mais força e continuou andando. O lobo não a seguiu, pelo menos não naquele momento. Quando chegou à casa da avó, algo já parecia errado. A porta estava entreaberta e o silêncio era absoluto. Ela entrou devagar. O interior da casa estava escuro, mesmo sendo dia, e havia um cheiro estranho no ar. Não era forte, mas era suficiente para causar desconforto. A avó estava na cama, ou pelo menos alguém estava. Coberta até o pescoço, imóvel, olhando diretamente para a garota. "Você demorou", disse a voz. Chapeuzinho se aproximou devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. "Vovó", ela disse, hesitante. Algo não encaixava. Os olhos estavam abertos demais. O rosto imóvel demais. "Que olhos grandes você tem?", ela murmurou, quase automaticamente. A resposta veio sem pausa. "São para te ver melhor." A voz estava certa, mas vazia. E naquele instante, ela entendeu. Deu um passo para trás, mas já era tarde. A coisa na cama se moveu, rápido demais, de uma forma que não era natural. O corpo não acompanhava o movimento como deveria. E então, sorriu. Um sorriso largo demais. Não era apenas um lobo, e também não era apenas uma imitação. Era algo que aprendia, observava, copiava e esperava. O que aconteceu depois, ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que houve um grito. Outros dizem que a floresta permaneceu completamente silenciosa. Dias depois, uma figura foi vista saindo da mata.
Usava uma capa vermelha. Caminhava devagar, tranquila demais. Mas havia algo diferente. Seu jeito não era o mesmo. Seus passos eram calculados. E seus olhos atentos demais. Como se estivesse sempre aprendendo. Desde então, a história passou a ser contada como um conto infantil, algo simples, seguro. Mas talvez isso tenha sido feito de propósito. Porque algumas coisas ainda estão lá fora. E às vezes, elas não precisam mais se esconder como antes. Às vezes, elas aprendem a parecer humanas. E quando isso acontece, você nunca saberia a diferença.